Eu tinha o dedo podre para a vida sentimental. O porquê desse óculos escuro? Porque era assim que eu disfarçava a dor da minha alma. Aos 8 anos de idade eu já conhecia o Evangelho. Aos 14 para 15 anos eu já tinha lido a Bíblia toda. Esse aqui foi o meu primeiro relacionamento. Dentro da igreja, porque eu fazia parte de uma denominação, então eu comecei ali. E ali veio minha primeira decepção. Porque depois de um tempo, essa pessoa pediu para mim que desse um tempo para ele, e quando foi um domingo eu descobri que era o noivado dele com uma outra pessoa também do lugar onde a gente frequentava. Por eu estar na igreja, eu falei, não tem diferença dos homens do mundo para a igreja, então agora eu não vou mais fazer distinção. Comecei a procurar, veio a parte de estudar, de faculdade, eu comecei já a procurar fora. Aí veio o meu segundo relacionamento. No segundo eu também fiquei noiva e ele terminou comigo e casou com outra. Quando eu terminei o segundo relacionamento, eu pensei assim, eu vou comprar um carro. Quem não vai querer uma mulher administradora, porque eu era formada em administração, supervisora de vendas e que tenha um carro? E aí, eu também tinha essa visão. Só que era muito engraçado, porque cada vez que eu ficava mais empoderada, mais invisível eu ficava. Assim eu fui para o meu terceiro relacionamento, que foi esse aqui. Esse foi pior. E essa pessoa, ela casou com outra. 3 meses depois ela divorciou da outra e nós voltamos. Porque eu fui num determinado lugar, templo religioso, e eu recebi uma revelação. Tinha essa parte que eu procurava também. E nessa revelação uma pessoa disse assim para mim, olha, até junho você tem uma pessoa na sua vida que vai voltar e Deus vai te honrar, Deus vai realizar na sua vida aquilo que você sonha. Quando essa pessoa me procurou para voltar, eu não pensei 2 vezes, eu falei, é isso. Ele não só não casou comigo, como eu passei a pior vergonha da minha vida. Ali foi o meu fundo de poço. Um dia eu fui almoçar e levei minha família para almoçar num shopping famoso aqui em São Paulo, porque era aniversário da minha mãe. E quando eu cheguei lá, ele estava com outra na praça de alimentação. Não satisfeita, ali já no fundo do poço, já tomando antidepressivo, já sofrendo muito, veio o quarto relacionamento. E parecia muito, muito de Deus. Porque ele repetia a todo momento para meus pais que ele queria casar comigo. E aí a gente tinha escolhido casar num sítio e paguei dei 5 cheques na época predatados para pagar esse sítio. A senhora que bancou o casamento? Eu banquei o casamento porque as pessoas com quem eu me envolvia também, a situação financeira, eles sempre vinham com problemas, né? Resumo que 15 dias antes do casamento ele falou, eu não quero mais, Leila, não dá. E aí não bastasse a dor da minha alma, eu comecei a ter um problema que eu não tinha, que era financeiro. Eu adquiri uma dívida e ali foi o meu fundo de poço. Eu falei, eu vou mudar a direção. Então eu tinha uma amiga e a mãe dela tinha um centro espírita. Ali eu já estava decidida a mudar a direção e pensava comigo, bom, qualquer coisa faz uma amarração. Eu cheguei a esse nível. E aí ela falou assim para mim, Leila, se eu te levar lá, a minha mãe me mata, minha mãe não gosta de crente lá. E ela disse assim, mas tem um lugar que a minha irmã está indo. Minha mãe não sabe, mas eles estão indo lá. E eles estão gostando muito. Aquilo me interessou no nível que eu falei, onde é? Quando ela falou assim para mim, é na João Dias. Ah, é lá na Universal. Falei para ela, você está louca? Não vou lá, aquilo ali não é de Deus. Eu não gosto da Universal e assim, eu tenho pavor do Edir Macedo. Mas num nível que eu não gosto de ver ele nem na televisão. Aí ela falou assim, menina, não é com o Edir Macedo. É com
um casal que chegou dos Estados Unidos, se eu não me engano é filho dele. Então eu pensei, dos Estados Unidos, ele chegou, só cuida de casais, terapia do amor. Aí eu falei, então eu vou. Eu entrei naquele estacionamento, primeira coisa que eu perguntei, tinha um obreiro, um rapaz de pé, e eu falei assim para ele, quanto é o estacionamento? Ele me deu boa noite, eu nem respondi, e de óculos escuro. Ele falou, dona, é gratuito, não é nada. Aí eu pensei comigo, é lá dentro, né, que tudo acontece. Então eu entrei. Quando eu cheguei, que eu olhei para aquele altar, eu não vi ninguém. Eu falei, bom, culto religioso não é. Não tem música, não tem grupo de louvor. E tinha 3 cadeiras em cima do altar. Então o que eu pensei? Ali vão sentar os terapeutas. Deve sentar o casal, um terapeuta famoso. Eu falei, eu vou ficar nessa primeira fileira porque eu quero ouvir tudo que esses terapeutas vão falar. Daqui um pouco, eu olho, ia começar a reunião, todo mundo ficando de pé, que eu olhei para o altar, me entra aquele homem de estatura mediana, magrinho, de cabeça baixa com a Bíblia embaixo do braço. Aí eu olhei assim e falei, eu não acredito. Aquele é o Bispo Macedo? É isso mesmo? Aí fiquei olhando de novo e falei, eu imaginava ele de 1,80 m e que ele entrasse na igreja, saudando a igreja com a paz do Senhor e tipo, bem imponente. Ele entrou, ajoelhou, orou e depois abriu a Bíblia assim. E ele falava de um jeito que eu nunca tinha ouvido. E a oração dele era assim, como que essa jovem que pode te louvar se a vida dela é um nada, ela está toda quebrada por dentro. Eu pensei assim, ele tem o dom da revelação, porque ele está revelando a minha vida, daqui a pouco ele vai me chamar. Começou um louvor, e esse louvor que ele acompanhava, ele cantava, essa música era a história da minha vida. Tenho ouvido só falar do teu poder, quanto tempo eu te sigo, sem te conhecer. Aquilo ali foi o suficiente para mim, porque aquela música era tudo que eu queria falar para Deus. Esse Deus desconhecido de quem sempre ouvi falar, né? Caiu assim, caiu a máscara, caiu os óculos que eu tinha nos meus olhos, porque eu vivia ali pensando, eu fiquei pensando, eu fui até a minha casa pensando, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Indo nas reuniões e sendo orientada, eu tomei uma decisão, falei, eu vou ser de Deus. Então eu me batizei nas águas e fiquei ali, fazendo tudo direitinho, os propósitos. Veio a fogueira santa. Eu falei, pronto, agora é a minha chance. Porque o que eu pensei? Agora eu já estou certinha com Deus e eu vou buscar o meu casamento nesse altar. Vou buscar o homem de Deus nesse altar. Eu fui com o meu tudo. Inclusive, na época, eu preparei um envelope que era o formato de um vestido de noiva. E escrevi uma carta para Deus. Senhor, eu quero me casar com o homem de Deus, eu vou te servir com ele. Na primeira fileira com meu envelope na bolsa, pensando, meu Deus, é hoje, é hoje. Aí o Bispo Macedo, tinha que ser o Bispo Macedo porque né, era através dele que Deus tinha que mudar a minha vida. Ele falou assim, e você está aqui, o pessoal da terapia está aqui buscando o casamento perfeito ou a pessoa perfeita para você ser feliz. Mas eu tenho algo para te falar, que um casamento não supre a dor da sua alma. Um relacionamento não vai suprir a dor da sua alma. Só quem faz esse casamento perfeito da porca e o parafuso é o Espírito Santo. Ou você tem dentro de você o Espírito Santo, ou você vai errar de novo. Naquela hora, eu abri a minha bolsa, rasguei o envelope e foi assim que eu subi no altar. Eu falei, eu não quero, eu não preciso de um casamento. Eu preciso do Espírito de Deus dentro de mim. Eu preciso nascer de novo, eu preciso morrer aqui nesse altar. Eu subi naquele altar e era muita gente para passar ali.
eu ajoelhei lá no cantinho. Eu falei, Senhor, eu quero falar uma coisa para o Senhor, não pode ser amanhã, não. Ou o Senhor me dá hoje o Espírito Santo, ou o Senhor me mata aqui, porque se eu descer eu vou errar. Quando eu estava ali ajoelhada, o Espírito Santo falou assim comigo, a partir de hoje eu sou o teu marido. Acabou. Eu só vi quando o pastor falou assim, dona, a senhora tem que descer, já desceu todo mundo. Eu me levantei, eu olhei e falei, meu Deus, já desceu todo mundo clamando. Quando eu desci as escadas ali, dentro de mim, alguma coisa mudou. Dentro de mim havia uma coisa chamada paz, tranquilidade e certeza. Eu já não precisava de mais ninguém para ser feliz. Dentro de mim foi suprido. Eu comecei a buscar, na terapia, o amor inteligente. Eu já comecei a me curar, a ver o meu valor, que eu não tinha que ficar implorando, que eu não tinha que estar buscando em ninguém, porque o que eu precisava eu já tinha ali. Ali eu fui fazer o que eu fazia nas outras áreas da minha vida. Eu estudava, eu procurava crescer profissionalmente. Então eu fui fazer o mesmo na minha vida sentimental. Só que não passou muito tempo, eu fui transferida a trabalho para Santos, né? Conheci uma pessoa e ali eu já falei para ele que eu vivia, né? Eu já estava vivendo a terapia do amor, a busca, né? do amor inteligente, sem emoção. Ele já estava nesse caminho e nós trilhamos juntos. E veio o meu casamento. Casei com um homem de Deus, que eu tanto busquei. Hoje a gente serve a Deus, né? E eu falo sempre para o meu esposo que eu nunca imaginei ser amada como eu sou por ele. Pode ser que tenha mulher amada igual a mim, mas mais do que eu, não tem. O mais importante é, acima de qualquer coisa, para você ser feliz, seja na área sentimental, em qualquer outra área, primeiro você tem que ter o autor da felicidade dentro de você.